Bom, dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre fidelização, né? Durante todo o conteúdo que a gente falou sobre forma de reter o cliente, nesse capítulo a gente vai tratar com mais algumas possibilidades de análise de negócio e potencializar a visão do cliente dentro do serviço e dentro do produto que você coloca à disposição. Tem um método que a gente chama de spin selling, que ele visa construir um relacionamento de alto valor com o cliente e pode ser implementado como processo evolutivo durante a relação que você possui entre o período de trabalho que você tem com o seu cliente final. E é muito simples, de novo, através das letras ali iniciais, a questão do spin é qual é a situação, então é um mapeamento constante da situação da empresa, é uma necessidade que a gente tem de conseguir entender como que está a empresa em todo momento, qual o status dela, qual que é a situação dela perante o mercado, é uma coisa que a gente precisa ficar revisitando a todo momento para que consiga ter uma interação, uma conexão maior com os nossos clientes. O segundo é a questão do problema, então a gente conseguir investigar cada vez mais de forma estruturada os principais problemas que devem ser priorizados, né? Então a gente precisa, obviamente, uma situação, uma empresa, ela possui diversos problemas. Lembra que a gente até falou no momento de design thinking lá, que a empresa provavelmente ela tem um problema, mas o ecossistema dela é muito maior. E considerando esse ecossistema inteiro, como que a gente vai conseguir se estruturar? Como que a gente vai conseguir pensar no problema? Como que a gente vai priorizar qual é o problema principal, o core ali que a gente vai tratar para depois começar a aniquilar os demais problemas, né? Então, a gente precisa conseguir entender exatamente como que a gente prioriza, qual que é o sucesso do negócio principal, quais são os principais OKRs, qual é o objetivo de negócio. Com essas coisas muito bem definidas, a gente consegue entender qual é o problema principal a ser atacado. Outra questão é da implicação, né? Então, quais são os impactos, né, que esses problemas podem mexer no meu negócio, eles podem redirecionar rotas da operação, enfim, quais são as implicações técnicas e operacionais que ele pode causar para o meu dia a dia, como que eu posso me organizar para estruturar isso daí. E a questão da necessidade de recompensa, né? Que é a gente conseguir apresentar soluções e os principais fatores da otimização. Então, toda vez que a gente quer fidelizar um cliente, a gente precisa percorrer por esse processo SPIN para a gente conseguir entender as reais necessidades que o cliente possui, os principais problemas que a gente precisa atacar e quais são as principais implicações no meu negócio, considerando uma necessidade ali de a gente conseguir trazer alguma premiação, alguma informação diferenciada para o cliente, para que ele se mantenha conosco, para que a gente consiga reter ele dentro da nossa base. Uma das coisas que a gente precisa gerenciar a todo momento, quando a gente possui um cliente dentro de casa, é em relação às expectativas que ele possui em relação aos nossos serviços, aos nossos produtos. Considerando isso, a gente tem aqui um mapa de stakeholders que ele funciona justamente para isso, para a gente conseguir gerenciar as expectativas, buscando minimizar as mudanças, né, os conflitos e o retrabalho nas solicitações que muitas vezes não são as mais corretas possíveis que a comunicação eficaz e padronizada nos traz. Então, pensando nisso, tem um mapa aqui que é muito importante a gente entender, que é dentro dos interesses que a organização tem e o interesse da influência que os stakeholders possuem perante ao nosso negócio, a gente precisa conseguir entender quais são os principais, qual é o esforço mínimo, qual é o manter satisfeito, qual é o manter informado e quais são os principais públicos que a gente tem que manter ativo dentro da nossa base. Então, o que significa isso? Qual é o esforço mínimo que eu preciso fazer para manter as pessoas utilizando o meu serviço, utilizando o meu negócio? Muitas vezes tem gente que a maturidade ela é tão grande, a necessidade do meu serviço ela é tão grande, que o meu esforço não precisa ser tão grande, né? Então a gente considera ali que o esforço mínimo ele está de forma baixa, tanto na necessidade de interação com a influência que a gente tem sobre ele, em relação ao negócio da minha empresa. Então, eu não preciso me esforçar tanto. Porém, muitas vezes, para que a gente mantenha um relacionamento interessante, eu preciso investir demais nessa minha comunicação, nessa minha interação com o cliente. Então, essa questão de manter informado, eu tenho um esforço muito alto do lado da empresa e eu tenho uma necessidade baixa ali do meu cliente final. É uma coisa muito mais proativa do meu lado para conseguir ativar isso. Quando a gente fala do manter satisfeitos, isso começa a ser um pouco mais complicado, porque apesar de ter um esforço baixo
e uma necessidade baixa do lado da influência dos meus clientes, eu preciso conseguir organizar a minha operação para que ele consiga se manter satisfeito no que eu entrego de valor para ele. Então, lembrando, a percepção, o sentimento do cliente, com o tempo ela pode diminuindo, ela pode se modificando. E é nesse momento que eu gero um esforço ali para manter ele conectado com a minha marca. E um último que seria os principais públicos, né? Então, também é algo que a gente precisa a todo momento pensar, ir para fora de casa e pensar quem são os novos entrantes, quem são as novas pessoas. Meu produto, meu serviço teve alguma alteração? Como que eu consigo mexer no dia a dia? Como que eu consigo mexer no impacto que eu vou trazer para esses novos entrantes? Então, preciso entender também esse público novo que chega a todo momento para a minha base. Uma outra necessidade é a questão de canais de marketing, né? Na busca da fidelização, existem hoje diversas frentes que a gente precisa conseguir fazer a conexão e manter o time informado, manter as pessoas informadas sobre o que eu venho fazendo, como que eu faço. Então, quando a gente pensa em retenção e expansão da base, a gente precisa, de novo, pensar em quais são os canais que estão disponíveis ali para que eu possa trabalhar. Então, a gente fala um pouquinho sobre o mundo do marketing digital, o que ele entrega de informação para a gente, né? Então, traz ali o presença digital, que é a questão do planejamento, a execução, que a gente vai pensar em qual público, em qual setor, qual tipo de tecnologia a gente vai utilizar, como que a gente vai criar essa melhor estratégia para a gente conseguir alcançar esse público, seja através de e-mail marketing, seja através de SEO, né? Uma plataforma muito bem estruturada, que a gente consiga ser encontrado de uma forma fácil, trazendo aplicativos, trazendo informações para o cliente, é algo também que é muito bem visto e também que traz muito sucesso no negócio. Quando a gente fala sobre advertising, analytics, o marketing de conteúdo, marketing de influência, as redes sociais, né, como um fator determinante para a gente conseguir colocar o nosso negócio ativo de forma alta no mercado, também é um setor, é uma parte muito importante ali de quais canais a gente precisa ativar o nosso cliente, em quais canais a gente precisa estar ativos com informações, trazendo engajamento para o cliente. Vou falar aqui sobre alguns canais que é super importante a gente pensar. A gente falou já um pouquinho sobre influenciadores e blogs, então, no fim, são canais privados especializados com um público específico com o seu assunto, então a gente já falou sobre a necessidade ali de estar falando com a pessoa certa, no lugar certo, da forma correta, principalmente, para que exista a conexão com a sua marca. Então, como que geralmente a gente faz, né? Alinhar em qual plataforma, em qual canal vai ser apresentado o tipo de conteúdo, buscar os perfis, né, que possuam esse fit com a marca, que possuem esse fit com o público-alvo, com o seu público-alvo, definir tema, premissas, o que pode acontecer, o que não pode funcionar, o que a gente não pode falar para o nosso cliente final, criar pauta, gerar conteúdo, publicar conteúdo, acompanhar as métricas, são todas ali o passo a passo de como a gente pode criar esse conteúdo junto com esses influenciadores ou com os blogs especialistas, para que a gente consiga gerar conteúdo que realmente faça um sentido para o nosso cliente final. Então aqui eu trouxe um caso da Melius, na verdade, de como que funciona essa questão do conteúdo dela, de como que ela trabalha as informações. Então ela coloca ali um passo a passo, né, de como que eles contratam os influenciadores, que basicamente é para conseguir educar o público e conquistar clientes que confiam no influenciador e na marca. Então, para escalar o canal, a empresa realiza diversos desafios para o público final para gerar engajamento. Então, são itens ali que você pode gerar na comunicação diária que você tem com o cliente. Você pode trazer pessoas externas para conseguir auxiliar você nesse tipo de engajamento que você quer que a marca tenha junto aos seus clientes, aos seus consumidores. Então, cada vez mais que você consegue criar esse ecossistema, auxiliando você através das suas plataformas, ou através de plataformas parceiras, trazendo influenciadores ou trazendo especialistas que falem da mesma forma que você gostaria de colocar o seu produto no mercado, mas que eles consigam potencializar a sua entrada, faz total sentido para o seu negócio, faz total sentido para um resultado que você queira trazer. Tem a questão da assessoria de imprensa, né? Então são canais também, contatos que acabam aproveitando dentro de jornais, dentro de blogs, dentro de locais especializados, que possa trazer uma pauta que seja específica sobre o seu negócio. Isso também auxilia demais a encontrabilidade do seu conteúdo, do seu serviço, do seu produto. E como que funciona? Geralmente através de relacionamento, né, com jornalistas e veículos,
Também a questão de entender qual é a rede de relacionamento que aquela empresa possui, qual é o principal público-alvo que consome o conteúdo ali dentro. Criar a pauta, escolher quais são os canais, a gente conseguir publicar, acompanhar engajamento, entender quais são os retornos que isso traz para o seu negócio. E daí você vê aqui, por exemplo, inclusive é super recente, que o Nubank colocou e você vê que disparou no mercado essa questão da transferência internacional. Então, você conseguir receber dinheiro no exterior ou enviar dinheiro para o exterior. Na último mês, na última semana, começou a bombar esse tipo de informação. E isso é um tipo de estratégia também de como fazer com que um serviço específico chegue nas pessoas. Obviamente, de algumas formas, eles acabam trabalhando de forma massiva para que todo mundo tenha esse conhecimento, mas somente quem utiliza o Nubank ali vai mais atrás de informação, vai entender mais a fundo. Então você acaba nichando ali as pessoas através de uma comunicação massiva, você começa a trabalhar a especialização em portais menores, no próprio aplicativo do banco e tudo mais, você começa a ter esse tipo de informação. E lembrando que também, obviamente, precisa ter um cross de estratégia aí, que é justamente quando a pessoa entrar no seu aplicativo, se existe uma funcionalidade nova, com certeza o aplicativo ele vai trazer uma informação, ele vai trazer um gadgetzinho, ele vai trazer algo pintado numa cor diferente para te chamar a atenção sobre aquilo ali. Então isso acaba te envolvendo no ambiente de inovação que a empresa quer construir. Então também é uma forma super interessante de você conseguir conseguir criar essa rede de relacionamento e conseguir colocar o seu serviço em todos os canais. Uma mídia não convencional também é importante a gente falar, que é um formato interessante, antigo, porém ainda que tem muito sucesso, que funciona super bem, que é você conseguir colocar de forma inusitada, né, a comunicação e exposição do seu produto. Basicamente aqui a gente coloca uma forma diferente de você engajar a pessoa pensando na usabilidade de fato ali daquele produto ou de como ele é exposto para o público final. Aqui eu trouxe um exemplo da Will It Blend, que é basicamente, né, é um liquidificador super potente e que a forma que eles mostram a utilização, a qualidade do seu produto e tudo mais, é de uma forma inusitada, né? Assim como ele jogou fogo, colocar um celular ali para bater, mas eles mostram ali a força e a qualidade do seu produto utilizando equipamento de forma totalmente diferente dentro do canal do YouTube. E tem muita gente, muito público que acaba utilizando e gostando desse tipo de conteúdo. E acaba se engajando de uma forma diferente. E automaticamente começa a ter um movimento ali viral, né? De que as pessoas começam a compartilhar aquele tipo de conteúdo ali, porque está falando especificamente de uma marca, mas o conteúdo ele é mais interessante do que a marca. E a marca ela fica em segundo plano, mas em compensação ela está sendo compartilhada, ela está sendo vista, ela está sendo alinhada e conversada entre as pessoas sem as pessoas perceberem. Então também é um formato interessante para a gente colocar e que ainda funciona super bem. Uma outra questão de marketing de conteúdo, né, que é a gente utilizar as redes sociais, os blogs, enfim, a gente conseguir ter o foco principal no engajamento do público, e ter principalmente como que a gente trabalha as informações dentro das redes sociais e de blogs específicos. Então, no fim, cria-se uma pauta, entende sazonalidade, fala exatamente quais são as principais funcionalidades e serviços que você produz, colocando e considerando dentro do mercado que você trabalha especificamente. Aqui a gente trouxe um exemplo da Azul, né, da Linhas Aéreas, que conseguiram criar uma rede de tutoriais para educar os clientes que dão preferência aos diferenciais oferecidos nos canais, ou seja, são pessoas que buscam especificamente um produto, uma funcionalidade específica que a Azul entrega, e eles criaram um tutorial de como que as pessoas conseguem resgatar esse tipo de benefício, como que as pessoas conseguem utilizar esse tipo de serviço da Azul, que não é tão convencional, não é tão alinhada à comunicação da empresa, mas eles deixaram lá no canal do YouTube deles um ponto específico sobre isso, e tem diversos tutoriais lá, e as pessoas conseguem se beneficiar disso também. Um outro exemplo que funciona há muito tempo e ainda é muito utilizado, principalmente nas ações de CRM, é a questão de e-mail marketing, né? Então, são e-mails que são disparados, dependendo da sazonalidade, da necessidade, se é para a base como um todo ou se é para uma base mais específica que utiliza ou que possui um serviço seu já. E, basicamente, ela entende ali a comunicação que quer transmitida, ela cria uma arte, gera seu HTML e, automaticamente, isso é disparado para o usuário, para que ele consiga ter essa inserção. Então aqui a gente trouxe a questão do Marmotex,
que é de marmita mesmo, que principalmente teve um crescimento gigantesco na pandemia, e aí traz uma linguagem leve, lúdica, que envia diariamente para a base, né, informações, resultados, novas necessidades, novas funcionalidades de como que eles trabalham o conteúdo deles. Então, acaba tendo também uma geração ali, um engajamento maior das pessoas com esse tipo de conteúdo. E parcerias, que nada mais é do que os alinhamentos comerciais com empresas que podem potencializar a sua venda, que podem ajudar a te divulgar também, podem ser distribuidores da sua marca, podem ser potencializadores da sua comunicação. Então, nada mais é do que a gente conseguir ter o mindset aí de valores de empresas próximas, né, que possuem os mesmos valores, possuem os mesmos ideais, que buscam vender da mesma forma, trabalhar e tratar o seu cliente da mesma forma. Então, eu trouxe aqui a questão dos resultados digitais, que utiliza muito dessa da parceria-chave, né, para a utilização do software, com aquisição, indicação de um novo cliente. Então, tem todo um gamification ali que dentro da plataforma deles, toda vez que você indica alguém, você ganha algum benefício dentro da plataforma deles. Quando essa pessoa vira, de fato, um cliente seu, você tem outros benefícios, você pode participar de cursos e tudo mais. Então, todo esse gamification, ou até mesmo esse cashback que eles possam te dar ali como benefício para o cliente final, também faz parte de toda essa experiência e é um canal super importante que funciona muito bem. E por último aqui eu trouxe o programa de afiliados, que também é uma parceria que acaba cedendo espaço em modo digital para você conseguir alavancar seus negócios. Trouxe aqui a questão do Chef Club, que eles acabam remunerando os parceiros que ajudam a divulgar seu cardápio. Então, toda vez que alguém clica no cardápio através de um parceiro dele, ele acaba ganhando um benefício e acaba ganhando também mais ativações dentro das plataformas deles. E isso acaba aquela questão do ganha-ganha, né? O meu parceiro acaba ganhando, eu acabo ganhando e o cliente final acaba tendo também o meu serviço da melhor forma possível, sem nenhum decréscimo no serviço, sem nenhuma diferenciação na entrega e na execução do serviço. Então, o programa de afiliados também é algo que consegue ajudar e potencializar demais as vendas de vocês. E trouxe mais um aqui que é a questão do marketing viral, né? A gente falou um pouquinho ali sobre um formato que você acaba indicando, acaba ganhando, a conversão agressiva, né, de todo esse processo acaba gerando uma quantidade enorme na execução das operações, acaba trazendo resultados gigantescos para a empresa. Então, também é algo que é super interessante para a gente olhar. Falei do Uber aqui, que é muito na ação do lançamento deles, né? Que a cada indicação você recebia um crédito de R$20 para utilizar no próprio Uber. Então, isso acabava te ajudando, principalmente num processo ali, numa estratégia inicial de lançamento, num país novo, numa forma diferente, numa legislação totalmente que não era de acordo com eles no momento, foi onde eles ganharam uma expansão muito grande, né? Então, você imagina, se 10 pessoas que eu indicasse utilizasse os serviços deles, eu ganhava R$200, eu conseguiria trabalhar durante uma semana sem gastar R$1 do meu bolso. Então, são estratégias também que fazem essa interação e ajudam demais o engajamento com a marca. E, obviamente, existem outros diversos tipos de canais, mas é importante, de novo, a gente ter aquela avaliação da aula de canais que nós falamos. Entender exatamente qual é o canal correto que o meu público está, qual é o melhor formato de eu ativá-los nas plataformas que estão existentes, e eu tentar buscar esse meu trabalho a todo momento, buscar com que eles gerem conversões, mas que a gente sempre consiga entregar valor para ele no final. O mais importante é isso, é conseguir gerar essa proximidade, essa identificação e que ele consiga enxergar valor independente de onde eu estiver. Lembrando, a comunicação correta, no lugar correto, da forma correta. É a forma mais prática da gente conseguir reter e da gente conseguir fidelizar os nossos clientes.